Como eliminar o medo da sua mente e se tornar invencível. A mente de Napoleon Hill. Seção 1. O nascimento do medo silencioso. Onde tudo começa, a origem invisível da paralisia interior. Ele não veio gritando, nem precisou bater a porta. O medo entrou na mente de Elias como um sussurro antigo. Tão sutil que por anos ele acreditou que era apenas cautela, apenas senso comum, apenas o mundo lhe dizendo para ter cuidado. O medo nasceu ali, no espaço entre um desejo e a resposta negativa de alguém mais velho, entre um gesto espontâneo e o olhar de reprovação de quem deveria acolher. Ele não surgiu como um monstro, não usava dentes, nem rugia. Ele se vestia de conselhos, de frases bem intencionadas, de amor enrijecido pelo trauma alheio. Elias cresceu em uma casa onde ninguém falava sobre coragem. Falavam sobre limites, sobre segurança, sobre o que não podia dar certo. E cada vez que seus olhos brilhavam com alguma ideia diferente, sempre havia uma frase pronta para amornar o entusiasmo. Melhor não. Isso é arriscado. Você vai se decepcionar. E pouco a pouco ele foi acreditando, não porque era fraco, mas porque era sensível, porque precisava de aprovação, porque, como todo ser humano, queria pertencer antes de tudo. O medo não precisa de grandes eventos para nascer. Ele brota no cotidiano. Quando uma criança canta alto e é mandada calar, quando alguém ousa sonhar diferente e é ridicularizado, quando uma escolha autêntica é esmagada por uma tradição cega. E foi assim que ele se instalou em Elias, em fragmentos. Ele não lembrava do momento exato em que deixou de tentar, mas podia nomear todas as vezes em que decidiu recuar. Na adolescência, o medo tomou novas formas. Ele se disfarçava de indecisão, de timidez, de cansaço. Elias começou a adiar decisões simples, a dizer não sei, quando na verdade apenas temia estar errado, a evitar conversas que poderiam expô-lo, a fugir de conflitos que exigiam posicionamento, e a cada vez que se omitia, sentia uma estranha sensação de segurança, como se estivesse fazendo o certo, como se aquele silêncio fosse virtude. Mas por dentro algo morria, algo se encurtava, algo se calava, e era sempre a parte mais viva de si. Aos 20 e poucos anos, Elias já era um especialista em evitar o desconforto. Sabia quais caminhos tomar para não se destacar demais, nem incomodar ninguém. Escolhia empregos que não exigissem liderança. Mantinha relações mornas, mas seguras. Deixava seus talentos guardados em cadernos que ninguém lia. Dizia para si mesmo que era paciente, mas no fundo apenas se escondia. Foi só quando começou a se observar com real sinceridade que percebeu. O medo não era mais um visitante. Ele havia se tornado dono da casa. E o mais perigoso de tudo era que esse medo não o fazia fugir do mundo, mas o fazia aceitar uma versão encolhida de si. Ele vivia, trabalhava, cumpria seus papéis, mas nunca ousava romper com aquilo que o mundo havia lhe ensinado ser seguro. O nascimento do medo, descobriu Elias, não foi um evento, foi um processo, um adestramento emocional, um aprendizado silencioso de que errar era perigoso, de que brilhar era arriscado, de que o desconhecido era inimigo. E agora, com os olhos mais abertos, ele via. Tudo isso era mentira, mas uma mentira contada cedo demais e repetida tempo demais tem o poder de parecer verdade absoluta. Naquela noite, ao reler um trecho antigo de Napoleon Hill, algo o atravessou. A frase dizia: "O medo é apenas fé invertida, é acreditar no que você não quer." Ele fechou o livro. Aquilo ficou girando dentro dele como uma chave, tentando se encaixar numa fechadura antiga. Então era isso. Durante anos ele havia depositado sua fé na escassez, na rejeição, na catástrofe. Não era falta de fé, era fé mal direcionada. Uma mente programada para imaginar o pior, para se proteger do que nunca aconteceu. Elias sentou-se no chão da sala, apagou as luzes, deixou apenas uma vela acesa. E ali, com os olhos fixos na chama, se fez uma pergunta simples e brutal. Quantas escolhas na minha vida foram feitas por medo? Não precisava responder. Sabia, sentia. O corpo todo carregava essa memória. O desvio de rota, os silêncios, as fugas, os pequenos acordos com a mediocridade. Mas ali, naquela noite densa, não havia julgamento. Havia consciência. E essa consciência, embora dolorosa, era também libertadora,
porque só se pode vencer aquilo que se reconhece. E agora ele reconhecia. O medo não era seu inimigo, era seu espelho. O medo havia sido por muito tempo um mecanismo de sobrevivência, uma tentativa de controle, uma forma de não sentir o abandono outra vez. Mas agora já não era mais útil. Ele não precisava mais sobreviver, ele precisava viver. E isso exigiria um rompimento interno, não com o mundo, mas com o padrão. Ali, de olhos fechados, Elias repetiu para si mesmo com voz firme: Eu não nasci para ser governado por uma sombra. Eu não fui criado para andar curvado diante de perigos que não existem. Eu me recuso a chamar covardia de sabedoria. Eu me recuso a me manter pequeno para parecer seguro. E assim, com o coração pesado, mas lúcido, entendeu que estava nascendo de novo. Porque todo renascimento começa com a decisão de abandonar a mentira mais antiga que te contaram sobre você. Seção 2. O sussurro que sabota sua coragem. Como o medo se disfarça de prudência e se infiltra nas decisões diárias. Não era um grito. Nunca foi. O medo, quando realmente perigoso, não se manifesta como alarde. Ele prefere o tom sutil, o sussurro brando. Ele sabe que um empurrão direto acordaria a mente, despertaria a defesa, acenderia o alerta. Mas um sussurro pode passar por verdade, por sabedoria, por racionalidade. E foi assim que Elias percebeu que, por muito tempo, quem tomava decisões dentro dele não era sua coragem, mas essa voz suave disfarçada de razão. Era no momento de enviar uma mensagem importante que ele recuava, dizendo a si mesmo que era melhor esperar um pouco. Era na hora de se candidatar a uma vaga nova que ele hesitava, alegando que talvez não fosse o perfil ideal. Era no instante em que precisava dizer o que sentia que ele optava por silenciar, convencendo-se de que o outro talvez não estivesse pronto para ouvir. E a cada escolha pequena moldada por esse sussurro, sua vida ia sendo esculpida por concessões silenciosas. Esses pensamentos não vinham com a etiqueta de medo. Eles vinham como orientações sensatas, como conselhos internos que pareciam proteger. Mas, ao olhar com mais sinceridade, Elias compreendeu que estava sendo manipulado por dentro, como se houvesse um sabotador oculto, educado, sofisticado, mas absolutamente paralisante. O medo tinha aprendido a falar sua língua, sabia usar os termos certos, sabia apelar para a lógica. Espere mais um pouco, o cenário ainda não é favorável. Não se exponha agora, não vale a pena. Talvez você precise estudar mais antes de tentar. Melhor não arriscar, pode parecer arrogância. E todas essas frases, embora parecessem cuidadosas, tinham um objetivo em comum: impedir o movimento. Elias começou a mapear os momentos em que se calava diante do impulso de agir e percebeu um padrão. Sempre que algo exigia presença, autenticidade e risco, o medo vinha travestido de conselheiro. Era como um amigo superprotetor, sempre pronto para impedir que ele avançasse. Mas agora ele via. Esse amigo não era amigo. Era uma prisão com voz doce. Ao caminhar pelas ruas naquela tarde, observando as pessoas, Elias pensava: quantas vidas estão sendo guiadas por esse mesmo sussurro? Quantos projetos estão enterrados debaixo de justificativas elegantes? Quantas declarações de amor foram silenciadas em nome da cautela? Quantos talentos jamais tocaram o mundo porque alguém acreditou que não era o momento? O mundo está cheio de vozes altas, mas o medo não precisa ser uma delas. Ele só precisa ser constante. E é isso que o torna perigoso: a frequência, a repetição, a familiaridade. Depois de um tempo, você nem percebe que está vivendo segundo suas regras. Você apenas segue, acreditando que está sendo prudente. Mas a prudência verdadeira, Elias agora entendia, não paralisa. Ela orienta sem impedir. Ela protege sem sufocar. O medo, quando disfarçado de prudência, é um veneno lento. E só há uma forma de desmascará-lo: pela ação. Naquela noite, Elias fez algo diferente. Pegou um dos textos antigos que nunca teve coragem de publicar e o colocou em uma rede social. O coração bateu forte. A mente gritou todos os alertas possíveis. Vão julgar. Vai parecer pretensioso. Você não é bom o suficiente. Mas dessa vez ele não ouviu. Simplesmente fez. Não para provar nada, mas para romper com o ciclo. Quando publicou, o silêncio foi a primeira resposta. E esse silêncio doeu.
porque ele ainda esperava validação, ainda desejava retorno. Mas ao se sentar com esse silêncio, percebeu algo novo. Mesmo sem aplausos, ele havia vencido uma guerra interna. O medo havia perdido uma batalha. E isso bastava. Diante do caderno preto, escreveu: "Hoje ouvi o medo falar com a voz do bom senso." E quase acreditei. Mas minha coragem, mesmo tremendo, gritou mais alto. Não porque sou valente, mas porque estou cansado de ser refém de uma cautela que me enfraquece. Hoje eu agi. E agir, mesmo pequeno, é um ato de fé contra o sussurro da dúvida. Fechou o caderno. Olhou para a vela acesa. A chama tremia levemente. E ele sorriu. Porque assim também era sua coragem. Pequena, vacilante, mas viva. E enquanto estivesse viva, ele teria chance de recomeçar. Seção 3. Quando a mente cria prisões imaginárias. A anatomia de uma mente condicionada pelo fracasso. A cela não tinha grades, não havia cadeado, nenhum vigia vigiando a saída. A porta estava aberta desde sempre, e mesmo assim, Elias permaneceu dentro. Não por falta de força, mas porque não sabia mais que estava preso. E esta é a natureza mais cruel das prisões invisíveis. Fazem o prisioneiro esquecer que há uma saída. A mente, quando treinada pelo medo, aprende a fabricar muros com facilidade. Ela pega experiências passadas, reveste com fracassos antigos, cimenta com palavras negativas ouvidas na infância e constrói limites onde nunca houve fronteiras reais. Elias percebia isso com nitidez agora. Seu mundo era pequeno não por falta de oportunidade, mas por excesso de convicções encolhidas. Ele não fazia certas escolhas não porque eram impossíveis, mas porque havia decidido que não eram para ele. O mais assustador era que muitas dessas prisões pareciam sensatas. A mente dizia: você não é bom com números, você não leva jeito para liderar, você não tem carisma suficiente para se destacar, você sempre estraga quando tenta algo novo. E todas essas frases vinham embaladas em argumentos lógicos, lembranças seletivas e uma falsa noção de realismo. Mas no fundo, eram apenas sentenças mentais, construídas para manter Elias no conhecido, no seguro, no previsível. Era como se vivesse dentro de um script invisível, um roteiro de fracasso leve, silencioso, mas constante. Ele nunca havia se permitido sonhar alto demais. Nunca havia ido até o fim em algo que amava. Sempre parava antes. Sempre se sabotava antes. Não por escolha consciente, mas porque sua mente já havia decidido que aquele era o seu limite. A prisão não era feita de aço, mas de pensamentos. Naquela semana, após um diálogo intenso com um antigo amigo que o incentivava a dar um passo profissional ousado, Elias percebeu o quanto sua mente reagia com resistência. Seu corpo inteiro se enrijecia. As justificativas surgiam em série. Mas e se não der certo? Mas e se for um erro? E se rirem de mim? E então entendeu. A mente havia se tornado mestre em antever catástrofes. Criava cenários de fracasso antes mesmo de tentar. E por isso ele nunca saía do lugar. Era como estar em uma sala com infinitas portas, mas passar a vida encostado na parede, olhando para o chão, convencido de que lá fora o mundo era cruel demais. E, no entanto, o mundo que ele temia era muitas vezes apenas uma projeção do medo que carregava dentro de si. Elias começou a testar. A cada vez que pensava, isso não é para mim, perguntava, quem me ensinou isso? E quase sempre a resposta vinha de fora. Alguém havia dito. Um episódio específico havia marcado. Uma experiência mal processada havia deixado cicatriz. E assim, a mente havia registrado como verdade universal. Mas não era. Era apenas memória. Era apenas defesa. Na tentativa de curar, a mente o mantinha encolhido. Achava que o protegia. Mas agora ele via que era preciso desaprender. Precisava reconfigurar as permissões internas. Precisava olhar para os próprios muros com coragem e perguntar: e se isso nunca foi real? Sentado em seu quarto, olhos fixos no teto, Elias respirou fundo. Começou a listar mentalmente todas as áreas onde se sentia limitado. E percebeu o quanto essas limitações tinham nome, data, rosto. Um professor que o envergonhou diante da turma. Um parente que zombou de sua criatividade. Uma ex-namorada que o chamou de fraco. Um colega que o tratava com desprezo. Nenhuma daquelas palavras tinha autoridade divina. Mas ele havia dado esse poder a elas.
havia permitido que moldassem sua identidade. A mente é poderosa, mas também é maleável. E naquele instante ele decidiu algo simples. Começaria a testar seus muros, um por um, não em grandes revoluções, mas com atos pequenos e consistentes. Publicaria textos mesmo com medo. Participaria de conversas onde normalmente se calava. Se permitiria errar onde antes exigia perfeição. Daria passos onde antes apenas sonhava. Naquela noite, diante do caderno preto, escreveu com um misto de dor e esperança. Hoje vi que sou o arquiteto da minha cela, que os muros que me limitam são feitos de lembranças distorcidas e medos herdados. Mas agora eu vejo. E quem vê, pode transformar. Não sou o menino de ontem. E os nomes que me deram já não me servem. Hoje eu digo, estou pronto para escalar meus próprios limites. Fechou o caderno com as mãos trêmulas. Porque ver a própria prisão exige coragem. Mas mais ainda, exige o desejo de sair dela. E Elias, pela primeira vez, não queria mais segurança. Queria espaço. Seção 4. O poder invisível da ação incompleta. Como o medo interrompe o movimento e alimenta a estagnação. Havia uma gaveta na escrivaninha de Elias que ele evitava abrir. Dentro dela estavam pedaços de coisas que um dia começaram com entusiasmo, mas nunca chegaram ao fim. Um caderno com as primeiras páginas de um livro inacabado, um envelope com ideias de negócio nunca iniciadas, um bloco com esboços de projetos que pararam na fase da empolgação. Era uma coleção de inícios, como se a vida dele fosse feita de reticências e não de pontos finais. Ele não entendia por muito tempo por que abandonava o que amava. Porque, quando algo parecia pulsar dentro dele, surgia uma força oposta, silenciosa, que desacelerava tudo até que o projeto morresse por inanição. Não era falta de talento, nem de tempo. Era uma espécie de sabotagem discreta que o impedia de dar continuidade às sementes que ele mesmo plantava. A ação incompleta tem um veneno lento. Ela não dói no começo. Ao contrário, ela até alivia. Quando Elias decidia pausar algo, sentia momentaneamente uma sensação de leveza. Agora não é o momento certo. Depois eu volto com mais foco. Preciso amadurecer mais essa ideia. Mas o que ele chamava de pausa era, na verdade, desistência camuflada. E o alívio era o anestésico da covardia que ele ainda não sabia nomear. A mente tem um instinto perverso de autodefesa quando está condicionada ao medo. Ela prefere a frustração conhecida à possibilidade de fracasso. Prefere dizer que não terminou a dizer que tentou e não deu certo. E foi isso que Elias percebeu com nitidez. Não completar era sua forma inconsciente de se proteger do julgamento. Se ele não entregasse nada ao mundo, ninguém poderia criticar. Se ele não finalizasse, sempre poderia dizer que estava aperfeiçoando. Era uma armadilha elegante. Mas o preço disso era alto. Cada ação incompleta deixava um rastro invisível de frustração, como se, em silêncio, a alma começasse a desacreditar de si mesma. Cada vez que Elias iniciava algo novo, havia uma voz que dizia, "Você não termina nada." E o mais cruel era que essa voz falava a verdade, ou ao menos uma verdade baseada no passado. E assim, a estagnação ganhava força. A mente, alimentada por provas de que ele era inconstante, passava a duvidar antes mesmo de começar. Naquele domingo, Elias resolveu encarar a gaveta. Tirou cada caderno, cada papel, cada registro de algo que não prosperou. Espalhou tudo no chão da sala. Sentou-se no meio dos rastros do próprio abandono e chorou, não de arrependimento, mas de lucidez. Cada projeto ali era um pedaço seu que ele havia deixado morrer por medo. Não medo de criar, mas medo de sustentar a criação até o fim. Então decidiu algo simples, quase óbvio, mas profundamente transformador. A partir daquele momento, qualquer coisa que começasse, terminaria. Ainda que imperfeita, ainda que com medo, ainda que sem aplauso. Porque terminar seria sua forma de reescrever a própria identidade. Pegou o caderno do livro inacabado, releu o início, sentiu vergonha. O texto parecia infantil, cru, mas ali havia algo real. E essa realidade merecia ser honrada. Decidiu então escrever uma página por dia, não para publicar, mas para se provar digno de suas próprias ideias. Naquela noite, escreveu a primeira página nova em anos. Não esperou inspiração, não buscou perfeição, apenas escreveu. E ao terminar,
Sentiu uma paz que não sentia há tempos. Não era euforia, era uma dignidade silenciosa. A sensação de estar finalmente se movendo em direção à inteireza. Diante do caderno preto, registrou: hoje compreendi que a ação incompleta é uma das formas mais insidiosas do medo. Ela me ilude com promessas de retorno, mas rouba a alma com a desistência constante. A partir de agora termino, não para provar nada aos outros, mas para restaurar minha própria confiança. Cada final é uma vitória contra a fuga. Fechou o caderno com firmeza. O silêncio da casa parecia diferente, como se algo tivesse sido desalojado, como se uma parte adormecida de si começasse a despertar. Pela primeira vez, Elias não buscava mais o começo perfeito. Ele buscava o fim verdadeiro. Seção 5. O corpo que reage ao que não existe. Entendendo a fisiologia do medo e como ele domina sem aviso. O corpo de Elias sabia antes dele. Antes mesmo que a mente nomeasse o que sentia, o estômago já apertava. O peito já se fechava. Os ombros endureciam. Era como se o corpo carregasse um oráculo silencioso, uma espécie de radar antigo que detectava ameaças invisíveis. O problema é que, com o tempo, esse radar começou a disparar mesmo na ausência de perigo real. E foi assim que Elias descobriu. Seu corpo havia sido educado pelo medo. Tudo começava com um pensamento sutil, às vezes nem sequer percebido. Um cenário imaginado, uma hipótese negativa, um julgamento antecipado. E, de repente, os músculos se contraíam. O ritmo da respiração mudava, a garganta secava. Era como se estivesse sendo perseguido por algo que só existia dentro da sua própria cabeça. Ele não estava em guerra, mas seu corpo agia como se estivesse. Era como se os fantasmas do passado, as memórias do fracasso, os traumas não curados, tivessem construído um campo de batalha permanente dentro dele. A ansiedade era a linguagem que o corpo usava para contar uma história que a mente não queria mais ouvir. Começou a perceber isso com mais clareza durante as manhãs. Bastava acordar que uma sensação de urgência surgia no peito. Nem havia acontecido nada ainda, mas já estava cansado, já estava preocupado, como se carregasse um alarme invisível disparando o tempo todo. Aos poucos entendeu. A antecipação era o verdadeiro inimigo. O medo não precisava de fatos, precisava apenas de projeções. A mente criava, o corpo respondia. E esse ciclo se repetia, dia após dia, até se tornar o novo normal. Elias havia se acostumado a viver em tensão. Não conhecia mais o estado de paz profunda. E o mais curioso, quando a paz surgia, ele se inquietava. Achava que havia algo errado, como se a ausência de perigo fosse ela mesma um novo perigo. Decidiu então prestar atenção ao corpo, sentir antes de pensar, nomear antes de reagir. E foi aí que começou a identificar os gatilhos. Um tom de voz mais ríspido, um olhar atravessado, um e-mail que demorava para ser respondido. Tudo isso ativava memórias emocionais antigas, aquelas que diziam: você está prestes a ser rejeitado, você vai ser ridicularizado, você será abandonado de novo. Essas mensagens não vinham da realidade presente, mas o corpo não sabia disso. O corpo não distingue memória de fato. Para ele, tudo que é sentido é real. Por isso reagia, por isso se contraía, por isso se exauria. Elias passou anos lutando batalhas que nunca existiram, mas que drenaram sua energia como se fossem guerras reais. Começou a estudar respiração, não como técnica, mas como oração, como reprogramação. A cada vez que o peito se apertava, levava a atenção ao ar que entrava e saía, lentamente, conscientemente, não para controlar, mas para lembrar que estava ali, que o agora não era ameaça, que o perigo era um eco, não um fato. Certo dia, enquanto caminhava por um parque vazio, sentiu o velho nó no estômago. Nada havia acontecido, nenhum problema à vista, mas o corpo estava em alerta. Em vez de ignorar, parou, sentou-se num banco, fechou os olhos e perguntou em silêncio: o que você está tentando me proteger agora? E então, como se algo se revelasse pelas entrelinhas do sentir, entendeu? O corpo não era inimigo, era guardião, era o animal interno, tentando manter viva a história de sobrevivência. Mas agora Elias queria mais que sobreviver, queria viver, e viver exigia ensinar ao corpo uma nova linguagem, uma linguagem onde paz não significasse perigo,
onde descanso não fosse sinal de ameaça, onde alegria não viesse seguida de culpa. Naquela noite, diante do espelho, tirou a camisa e observou o próprio corpo, não como um juiz, mas como um aliado. Cada linha, cada marca, cada tensão. Era como um mapa de tudo o que havia sentido. Não era só carne, era memória, era história, era sobrevivência. Mas ali, diante daquele reflexo, fez uma promessa silenciosa. Cuidaria desse corpo não apenas como máquina, mas como templo, como expressão concreta de tudo o que havia carregado e de tudo o que agora escolheria libertar. E antes de dormir, escreveu: Meu corpo grita onde minha alma foi silenciada. Ele reage a fantasmas que minha mente ainda projeta. Mas agora eu escuto, eu acolho, eu ensino. A calma não será mais desconforto. A leveza não será mais ameaça. Hoje, reescrevo a resposta física à vida. O agora é seguro. O agora é meu. Fechou o caderno com suavidade. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente. O corpo, pela primeira vez em anos, sentia-se ouvido. E isso bastava. Seção 6. As vozes herdadas. Que você chamou de suas, descobrindo os medos que não são seus, e que mesmo assim te controlam. A primeira vez que Elias se perguntou, essa voz dentro de mim é realmente minha? Foi um momento pequeno, quase imperceptível, como tantos momentos decisivos da alma. Estava organizando sua estante, quando encontrou um antigo caderno de anotações do ensino médio. Ao folhear aquelas páginas marcadas por rabiscos inseguros e frases truncadas, leu algo que havia escrito depois de uma apresentação escolar. Nunca mais falo em público, sou péssimo nisso, todo mundo percebeu. O curioso é que naquele dia específico ele se lembrava de ter ido bem, de ter recebido até elogios. Mas ali, escrito com sua própria caligrafia, estava o julgamento. Cruel, definitivo, como se alguém estivesse dentro dele ditando sentenças com autoridade absoluta. A pergunta se aprofundou. Quem era essa voz? Quem falava com tanta certeza dentro de si, dizendo que ele não era suficiente? Quem havia convencido aquele menino de que não era digno de ser visto, ouvido, celebrado? Elias começou a revisitar lembranças, momentos em que se calou, em que desistiu, em que não ousou, e foi percebendo um padrão. Quase todas as suas autodefinições negativas vinham de fora. Um professor que o ridicularizou em frente à turma, um parente que dizia que ele era preguiçoso, um colega que zombava da sua aparência. Palavras aparentemente jogadas ao vento, mas que se tornaram raízes. Ele não percebeu quando essas vozes externas começaram a habitar seu mundo interno. Apenas notou que, com o tempo, falavam com sua própria voz. E aí, tornou-se impossível distinguir o que era verdadeiro do que era imposto. Essa é a armadilha da mente condicionada. Ela repete com convicção aquilo que ouviu com dor, e por medo de ser ferido novamente, cria defesas em forma de crenças. Não sou bom com dinheiro. Nunca vou ter uma família estável. Não nasci para liderar. Não tenho carisma. Essas frases não surgem do nada. São heranças invisíveis, passadas como se fossem verdades absolutas, mas que carregam apenas a marca do ambiente, da cultura, da dor não processada. Elias começou a se ouvir com mais atenção. Cada vez que pensava algo negativo sobre si mesmo, pausava, respirava e perguntava: isso veio de mim? Ou eu apenas aceitei isso como meu? E na maioria das vezes, a resposta era dolorosa. Não era dele. Era do pai ausente, da mãe exigente, do sistema escolar competitivo, da sociedade que rotula. Ele havia sido condicionado a acreditar que não podia, que não era, que não merecia. Mas agora via, podia questionar. A mente tem o hábito de proteger com aquilo que conhece, mesmo que esse conhecido seja tóxico. Elias havia se acostumado a se ver como limitado, porque isso o impedia de correr riscos. Mas essa limitação era baseada em vozes herdadas, e essas vozes não eram mais bem-vindas. Ele decidiu escrever uma carta, não para enviar, mas para liberar. Escreveu para cada figura que havia marcado sua mente com palavras de limitação, não para culpar, mas para devolver. Essa crença não é minha. Essa imagem não é minha. Essa sentença não me define mais. Escreveu com lágrimas nos olhos, não de revolta, mas de libertação. Era como se cada linha escrita fosse uma porta se abrindo, uma cela se desfazendo. Depois de terminar, queimou o papel.
Viu a fumaça subir e pensou: estou me rebatizando, devolvendo o que nunca foi meu, assumindo o direito de me definir. Naquela noite teve um silêncio diferente, não o silêncio da ausência, mas o silêncio da retomada, como se, dentro dele, as vozes antigas tivessem se calado, ou, ao menos, perdido o direito de governar. Na manhã seguinte, diante do espelho, olhou para si mesmo com mais gentileza. Ainda havia inseguranças, ainda havia marcas, mas agora havia um novo narrador dentro dele. Um narrador que não gritava, que não julgava, que não cobrava perfeição. Apenas dizia com firmeza: você tem o direito de escolher quem é. No caderno preto escreveu: hoje identifiquei vozes que não são minhas. Elas falavam por mim, sobre mim, mas nunca me conheceram de verdade. Eu aceitei rótulos sem questionar. Assinei contratos invisíveis com crenças herdadas. Mas agora, devolvo o que não me pertence. A partir de hoje, minha mente será terra fértil apenas para as sementes que eu escolher plantar. Fechou o caderno devagar. Sentiu o peso leve de alguém que acabou de remover uma máscara antiga. Pela primeira vez, sua mente parecia mais silenciosa. E nesse silêncio, surgia um som novo. Um som tímido, mas real. Sua própria voz. Seção 7. A arte de observar sem se render. A prática da presença como antídoto contra o medo reativo. No mundo de Elias, os pensamentos chegavam como tempestades. Não pediam licença. Apenas vinham, furiosos, ruidosos, certos de sua autoridade. Um detalhe insignificante, um olhar atravessado, uma notificação ignorada, um atraso qualquer, e sua mente disparava para cenários de rejeição, fracasso, abandono. Ele não reagia com escolhas, mas com automatismos. Era como se, uma vez disparada a reação, ele apenas assistisse impotente ao teatro da sua própria ansiedade. Foi num desses dias, após um episódio banal que se transformou em pânico interior, que Elias ouviu algo simples de um amigo antigo. Você precisa aprender a assistir seus pensamentos como quem assiste nuvens. Elias sorriu, achando poético demais. Mas naquela noite, enquanto encarava o teto escuro do quarto, a metáfora se infiltrou fundo. Pensamentos como nuvens. Eles vêm, se formam, passam, e se não forem agarrados, se desfazem. Até então, tudo o que surgia em sua mente era imediatamente aceito como verdade. Se o pensamento dizia, você vai falhar, Elias acreditava. Se dizia, ela não te ama, ele se retraía. Se dizia, não há saída, ele parava. Nunca havia criado distância entre o que pensava e o que era. Mas agora, o conceito de observar sem reagir começava a fazer sentido. No dia seguinte, fez um experimento. Separou 10 minutos de silêncio. Sentou-se na cadeira da varanda, olhos fechados, mãos sobre os joelhos. E apenas observou. A mente, como era de se esperar, começou a tagarelar. Você está perdendo tempo. Isso não funciona. Tem coisa mais urgente para fazer. Em vez de discutir, Elias apenas escutava, como quem escuta uma criança teimosa. Não para confrontar, mas para acolher. Percebeu com o tempo que havia uma diferença entre pensar e ser o pensamento. Havia um espaço, pequeno sim, mas real, e naquele espaço morava a liberdade. Se ele conseguisse permanecer ali entre o estímulo e a resposta, poderia reescrever a própria história emocional. Não seria mais refém de impulsos, seria autor das suas reações. Começou a aplicar isso no cotidiano. Quando alguém o interrompia de forma rude, sentia o calor subir no rosto, a respiração acelerar. Mas agora, em vez de responder no impulso, dizia internamente, observe. E assim fazia. Observava a raiva surgir, crescer, querer dominar. E depois, lentamente, diminuir. Descobriu que emoções, quando não alimentadas, são como ondas. Rompem, espumam, mas recuam. Elias começou a se apaixonar pelo silêncio interno. Não aquele vazio entediante, mas o espaço entre um pensamento e outro. Aquele breve intervalo onde tudo é possível, onde nenhuma identidade é fixa, onde ele podia escolher com mais lucidez o próximo passo. Não foi um caminho fácil. Houve dias em que esqueceu completamente, reagiu como antes, se arrependeu, sentiu culpa, mas logo entendeu. A observação também inclui observar a própria queda sem julgamento. Aprendeu a se perdoar mais rápido, a não transformar deslizes em condenações. Era como reaprender a andar,
com tropeços, mas com dignidade. Uma noite, ao final de uma conversa difícil com um amigo, Elias sentiu o impulso de se defender com palavras duras, mas não disse nada. Apenas respirou, observou a raiva e escolheu o silêncio. Depois de alguns segundos, o amigo se calou também e disse, num tom vulnerável: "Desculpa, acho que fui agressivo." Elias apenas sorriu e entendeu. Às vezes, o poder está em não reagir. No caderno preto registrou: "Hoje descobri o intervalo, o espaço sagrado entre o que me acontece e como eu escolho responder. Ali mora o milagre. Observar não é passividade, é soberania, é escolher com consciência e não por reflexo. Agora sei que não sou o que penso nem o que sinto, sou aquele que percebe, e esse perceber me liberta." Fechou o caderno. O som do fecho soou como um selo, como quem sela um novo pacto consigo mesmo. Não ser mais escravo da própria mente, mas aprendiz da própria consciência. E assim, pela primeira vez, Elias caminhava pelas ruas com os mesmos desafios de sempre, mas com um novo poder, o de não se render ao que passava por dentro. Seção 8. Coragem. Não é ausência de medo, como caminhar com o medo, e não sob ele. Durante muito tempo, Elias esperou por um dia em que acordaria sem medo. Um dia em que tudo dentro dele estaria calmo, seguro, resolvido. Um dia em que a vida pareceria clara, previsível, garantida. Achava que, quando esse dia chegasse, poderia finalmente agir, iniciar projetos, amar com inteireza, expor ideias, defender limites. Mas esse dia nunca chegou. Em vez disso, o que vinha era o de sempre. O nó na garganta, a antecipação dos fracassos, a dúvida sobre si mesmo. Elias interpretava isso como um sinal de que ainda não estava pronto, de que ainda precisava esperar um pouco mais, fortalecer-se, iluminar-se, tornar-se de algum modo invulnerável, como se coragem fosse consequência de uma mente purificada, e assim adiava a própria vida. Mas naquela manhã nublada, sentado à beira da cama, algo mudou. O medo estava lá, como sempre. Mas Elias, em vez de combatê-lo ou reprimi-lo, apenas o observou. E uma pergunta surgiu: e se o medo nunca for embora? E se a coragem for, na verdade, a escolha de seguir mesmo com ele aqui? A pergunta parecia simples, mas era uma chave que abria portas que há muito estavam trancadas. Elias percebeu que havia confundido coragem com ausência de medo, e por isso havia vivido esperando um estado que talvez nunca existisse. Agora via. Coragem é se mover, apesar do medo. É atravessar o escuro sem garantia de luz. É falar mesmo com a voz trêmula. É amar mesmo com o coração ferido. Recordou de momentos em que agiu com medo, e mesmo assim, deu certo. A entrevista de emprego que enfrentou com as mãos suando. A conversa difícil que teve mesmo tremendo por dentro. A viagem que fez mesmo com 1000 inseguranças. O medo não havia desaparecido, mas também não o impediu. A coragem, nesses momentos, foi mais forte. Começou a treinar esse novo olhar. Ao invés de esperar o medo passar, passou a convidá-lo para caminhar junto. "Você pode vir", dizia internamente, "mas não vai guiar." Era como se, ao fazer isso, o medo perdesse seu poder hipnótico. Continuava ali, mas menor, mais silencioso, como um espectador, e não mais como diretor. Certo dia, recebeu um convite para falar numa conferência local. Tema livre, público moderado, mas a simples ideia de subir num palco o fazia querer fugir. O velho Elias teria recusado, justificando que ainda não era o momento, mas agora, com essa nova consciência, aceitou. Disse sim mesmo, ouvindo o eco interno de todas as possíveis falhas, e naquele sim, algo já começava a mudar. Nos dias que antecederam o evento, o medo cresceu. Pensamentos catastróficos, sonhos estranhos, dores físicas, tudo parecia gritar para que ele desistisse. Mas Elias permaneceu, preparou sua fala com simplicidade. Não queria impressionar, queria ser verdadeiro. No dia da conferência, enquanto aguardava nos bastidores, sentiu o corpo reagir, as mãos geladas, o coração acelerado, a respiração curta, mas não fugiu. Colocou a mão no peito e murmurou: "Eu sei que você está aqui, medo, mas hoje vamos juntos." Respirou fundo e entrou no palco. Não foi perfeito. A voz falhou em alguns momentos, esqueceu uma parte,
mas olhou nos olhos das pessoas, falou com o coração e ao final foi aplaudido, não por ter sido brilhante, mas por ter sido humano, e isso ali naquele palco foi mais do que suficiente. De volta à casa, ainda sentindo o corpo vibrar, Elias escreveu: "Hoje entendi o verdadeiro significado de coragem. Não é a ausência de medo, é a decisão de caminhar com ele, sem deixá-lo conduzir. É a escolha de não esperar um futuro ideal para viver o presente real. Agora sei que o medo não precisa ser vencido. Precisa apenas ser colocado no banco do passageiro, e eu, enfim, estou no volante." Fechou o caderno, olhou para o espelho e viu alguém diferente, não porque o medo havia ido embora, mas porque mesmo com ele presente, Elias tinha escolhido seguir. E naquele ato simples, porém profundo, havia reencontrado sua liberdade. Seção 9. O dia em que você enfrenta a imagem que criou. Quando o medo não é uma ameaça externa, mas um reflexo interno. Durante muitos anos, Elias viveu sob a sombra de uma imagem. Uma figura invisível, construída peça por peça ao longo da vida, moldada por expectativas, comparações e julgamentos. Essa imagem não era ele, mas falava em seu lugar. Era o ele ideal, o bem-sucedido, o confiante, o invencível. Aquela versão que ele imaginava que precisava ser para ser amado, aceito, valorizado, mas o peso dessa imagem era grande demais. Pesava nos ombros, dobrava as decisões, limitava os sonhos. Elias tentava viver à altura dela, mas sempre se sentia aquém, porque quanto mais tentava ser aquilo que imaginava que devia ser, mais distante se sentia de quem realmente era. Certo dia, após uma conversa particularmente difícil com alguém que amava, Elias sentou-se em silêncio. Estava exausto, mas não era o cansaço físico, era um cansaço da alma. Um esgotamento de tentar sustentar uma versão de si mesmo que não lhe pertencia mais. Fechou os olhos e, sem entender muito bem por quê, imaginou-se diante de um espelho, mas não um espelho comum. Era como se refletisse não seu corpo, mas seu eu idealizado, aquele que sempre quis parecer. Estava ali, altivo, sereno, inabalável. Elias o olhou com admiração e tristeza. Foi então que algo inesperado aconteceu. Aquela imagem no espelho o encarou de volta, mas não com orgulho, com cobrança, com frieza, com julgamento. Era como se dissesse: "Você nunca será suficiente para mim." E naquele instante, Elias compreendeu tudo. Aquela imagem não o representava. Era uma prisão com aparência de perfeição. Abriu os olhos, sentia o coração acelerado, respirou fundo e tomou uma decisão radical. Iria desfazer aquela imagem, não com desprezo, mas com respeito. Afinal, ela foi construída como defesa. Era o escudo que usava contra o mundo. Mas agora era hora de viver sem máscaras. Nos dias seguintes, começou a listar tudo o que acreditava precisar ser. Eu preciso ser forte o tempo todo. Tenho que saber todas as respostas. Não posso decepcionar ninguém. Tenho que estar sempre no controle. Cada frase era uma pedra na estrutura da imagem. E cada pedra removida deixava um espaço onde podia respirar. Em paralelo, escrevia frases opostas. Não como slogans vazios, mas como sussurros de verdade. Posso ser forte e vulnerável. Não saber tudo me torna mais humano. Posso desapontar alguém sem perder meu valor. A soltar o controle é um ato de confiança. Aos poucos a imagem começou a ruir, não com dor, mas com alívio. Uma tarde, ao caminhar por uma rua desconhecida da cidade, viu seu reflexo numa vitrine. Estava simples, rosto sereno, olhar honesto. E naquele reflexo, pela primeira vez, não viu o ele idealizado, viu a si mesmo. E gostou do que viu, não porque era perfeito, mas porque era real. Naquela noite, escreveu com mais firmeza do que de costume. Hoje encontrei a imagem que me perseguia. Ela era linda, mas não era minha. Ela era forte, mas era fria. Ela era admirada, mas era solitária. Hoje, eu a libertei. E ao fazer isso, me libertei também. A partir de agora não serei a projeção de ninguém, nem mesmo da minha. Serei apenas eu. Ao fechar o caderno, sentiu um silêncio tão profundo que parecia tocar algo além. Era como se dentro de si tivesse finalmente encontrado espaço para existir, sem disfarces, sem pesos, apenas com a presença viva e honesta de quem ousa ser o que é, mesmo quando o mundo inteiro esperava outra coisa. Seção 10.
O silêncio como arma contra a ansiedade. Quando o mundo interno é mais barulhento que o externo, o silêncio vira revolução. O barulho não estava do lado de fora. Não eram as buzinas, os telefones, os passos apressados, nem as notificações que piscavam incessantemente. O verdadeiro barulho estava dentro. Uma sequência interminável de pensamentos que se atropelavam, perguntas sem resposta, medos que falavam alto, memórias que se repetiam como um disco arranhado. Elias não percebia quanto ruído havia em sua mente até o dia em que tentou pela primeira vez simplesmente ficar em silêncio. Não foi fácil. Sentou-se na poltrona da sala, desligou o celular, fechou as cortinas e deixou a casa em penumbra. O relógio da parede marcava o compasso. Queria apenas 5 minutos de paz, mas o que encontrou foi o caos. A mente parecia enlouquecer quando privada de estímulo. Começou a criar diálogos imaginários, a repetir conversas antigas, a antecipar desastres. O corpo inquieto, a respiração curta. Sentia-se como um viciado em ruído tentando sobreviver à abstinência, mas não desistiu. Havia lido que o silêncio era um antídoto, que nele moravam respostas que os gritos não deixavam surgir. Então tentou novamente, dia após dia. Primeiro 5 minutos, depois 10. Em seguida 20. No começo era sofrimento, mas com o tempo foi se tornando sagrado. Descobriu que o silêncio não era a ausência de som, mas a ausência de fuga. Nele, os pensamentos gritavam no início, mas se aquietavam quando percebiam que não seriam alimentados. Era como se o silêncio revelasse a verdadeira forma da mente e também os pontos onde ela mais doía. Num desses momentos de silêncio, Elias percebeu algo profundo. A ansiedade era muitas vezes o medo de escutar, de parar, de sentir. Era como se, ao não preencher cada instante com algum estímulo, precisasse encarar a si mesmo. E isso, no início, doía mais que qualquer grito do mundo. Mas havia algo transformador ali, porque, conforme se acostumava ao silêncio, o coração desacelerava, o corpo relaxava, e um tipo diferente de voz surgia. Não a da mente, mas a da alma. Não era uma fala articulada, mas uma sensação, um saber sem palavras, um descanso sem sono, uma verdade sem discurso. Começou a perceber que, nos dias em que praticava o silêncio, respondia melhor aos problemas. As crises pareciam menores, as decisões vinham com mais clareza. Era como se, ao silenciar, limpasse as lentes pelas quais via o mundo. E com lentes limpas tudo ficava menos ameaçador. Foi então que passou a usar o silêncio não apenas como prática, mas como arma. Diante de conflitos, silenciava por dentro. Diante de críticas, calava o impulso defensivo. Diante da ansiedade, fazia uma pausa. E essa pausa, por mais breve que fosse, quebrava o ciclo. O pensamento ansioso esperava ser combatido com outro pensamento, mas quando não encontrava resistência, perdia força. Um dia, num encontro com velhos amigos, presenciou uma discussão acalorada. Todos falavam ao mesmo tempo, tentando impor razões, argumentos, verdades. Elias observava em silêncio, não como quem se omite, mas como quem escuta profundamente. E, quando finalmente falou, usou poucas palavras, mas foram as únicas que realmente calaram o ambiente. Não por serem geniais, mas por terem vindo de um lugar que os outros haviam esquecido. O centro calmo dentro do caos. Naquela noite, escreveu com mais leveza: o silêncio não é ausência, é presença em seu estado mais puro. É nele que me reencontro, que volto ao eixo, que deixo cair o teatro e abraço a essência. A ansiedade se alimenta do ruído, mas morre de fome diante da quietude. Hoje encontrei um lugar onde o medo não entra, e esse lugar é o silêncio. Fechou o caderno com reverência, como se soubesse que aquele texto não era apenas um registro, mas um pacto, um compromisso com algo que não podia ser comprado, nem aprendido em livros. Um estado de ser que se alcança quando tudo mais é deixado de lado, e ao deitar-se naquela noite, não procurou distrações. Apenas fechou os olhos e mergulhou, e o silêncio o acolheu como um velho amigo. Seção 11. O prazer escondido em desistir do controle. Nem tudo precisa ser vencido. Algumas coisas precisam ser soltas. Elias sempre teve dificuldade em soltar. Segurava tudo com força. Segurava os planos, os horários, os vínculos, as expectativas, as dores. Era como se acreditasse, lá no fundo, que se não controlasse tudo o tempo todo, tudo escaparia.
e que, se escapasse, seria tragado por um vazio irreversível. Desde pequeno aprendera que ser responsável era antecipar problemas, evitar riscos, prever tudo. Não havia espaço para falhas. Tudo precisava ser calculado. Então ele aprendeu a controlar o que sentia, o que dizia, como reagia. Tornou-se mestre em administrar impressões. E quanto mais controle achava ter, mais inseguro se tornava, porque bastava um detalhe fora do esperado para tudo parecer ruir. Esse controle, porém, tinha um preço alto, porque o mesmo punho que prende a desordem também sufoca a vida. E Elias começou a perceber que, por mais que tentasse manter tudo sob domínio, vivia cansado. Não era o cansaço físico. Era um cansaço sutil, quase invisível, mas constante. O esforço de segurar o mundo com os dentes. Foi numa tarde comum, enquanto caminhava por um parque, que observou uma cena singela. Uma criança corria atrás de uma pipa. O vento a levava para todos os lados. Às vezes caía, às vezes subia. A criança ria, tropeçava, levantava. Não tentava dominar a pipa, apenas acompanhava. E ao fazer isso brincava com o vento. Elias parou. Aquela imagem entrou em sua alma como uma epifania silenciosa. Ele não precisava controlar tudo. Poderia aprender a acompanhar, a sentir o vento, a ajustar a rota, a fluir e, quem sabe, até rir quando caísse. Naquela mesma semana começou a experimentar o que chamou de rendição consciente. Não era desistência. Era soltar o que não precisava carregar. Era observar onde estava se esforçando além do necessário, onde estava tentando controlar o incontrolável, e nesses lugares escolher recuar. Não como quem perde, mas como quem confia. Não foi fácil. No começo sentia culpa, tinha medo de parecer irresponsável. Achava que, se não estivesse no comando, tudo desmoronaria. Mas, pouco a pouco, percebeu que o mundo não precisava dele como maestro. As coisas continuavam girando, as pessoas continuavam respirando. A vida seguia, e isso era libertador. Descobriu, por exemplo, que não precisava responder tudo imediatamente, que podia deixar uma mensagem sem retorno por algumas horas, que podia dizer não sei sem perder valor, que podia falhar e ainda assim ser digno de amor. Cada pequena rendição era como tirar uma pedra das costas, e quanto mais pedras tirava, mais leve se sentia. Começou a aplicar isso nos relacionamentos. Quando alguém não reagia como esperava, em vez de pressionar, observava. Quando algo saía do roteiro, em vez de surtar, respirava. Aprendeu que a verdadeira confiança não está em dominar o outro, mas em confiar no espaço entre os dois. E nesse espaço, o inesperado podia florescer. Uma noite, diante de um problema familiar que há anos tentava resolver à força, simplesmente soltou. Não como quem desiste, mas como quem reconhece que não pode forçar o tempo de ninguém. Chorou. E ao chorar, sentiu algo se dissolver dentro do peito. Uma muralha antiga, um nó ancestral, algo que não tinha nome, mas que há muito o impedia de repousar. Depois disso, dormiu como não dormia há meses. Acordou com o corpo mais leve, a mente mais clara, o coração menos tenso, e escreveu no caderno: hoje entreguei o que não era meu, soltei a ilusão de que posso controlar o mundo. E ao fazer isso, recuperei algo que nem sabia que tinha perdido, o prazer de viver com leveza. A pipa não precisa de um pulso firme, precisa de um olhar atento. E o vento, por mais imprevisível que seja, sempre sopra onde precisa. Fechou o caderno com reverência. Pela primeira vez não havia urgência em resolver tudo. Não havia culpa por não saber. Não havia desespero em ser perfeito. Havia apenas um entendimento silencioso. A paz não vem quando tudo está sob controle, mas quando a alma aprende a confiar, mesmo no que não entende. Seção 12. O valor de não ser admirado por todos. Nem toda rejeição é uma perda. Às vezes, é libertação. Durante muito tempo, Elias viveu pela aprovação. Não era uma busca consciente, mas uma necessidade oculta. Sentia-se bem quando elogiado. Sentia-se validado quando elogiavam sua inteligência, sua sensibilidade, sua competência, mas bastava uma crítica para que todo esse alicerce ruísse. A dor da reprovação sempre falava mais alto do que qualquer elogio anterior. Ele se pegava moldando as palavras para agradar, evitando confrontos, escondendo opiniões. Não porque fosse falso, mas porque o medo de ser rejeitado o fazia minar partes de si.
deixava de dizer o que pensava, concordava por conveniência, e aos poucos ia se tornando um reflexo do desejo alheio. Até que um dia, numa conversa com alguém que admirava profundamente, Elias foi sincero. Expôs um ponto de vista que sabia que seria mal recebido. Disse com respeito, com clareza. Mas ainda assim, foi rebatido com frieza. A amizade ficou abalada. A troca que antes era leve, tornou-se pesada. E por dias, Elias se torturou. Será que devia ter ficado quieto? Mas algo em seu peito dizia o contrário. Pela primeira vez, não tinha se traído para ser aceito. Pela primeira vez havia escolhido a verdade ao invés da aceitação. E, embora doesse, havia uma sensação de integridade. Como se uma parte de si dissesse, agora sim você está sendo inteiro. Começou então uma investigação interior. Quantas vezes havia se silenciado apenas para manter uma imagem? Quantas vezes evitou a própria autenticidade com medo de desagradar? Quantos sim deu quando o corpo gritava não? A lista era longa. E quanto mais mergulhava nisso, mais percebia que a aprovação alheia havia se tornado uma prisão dourada, confortável, aplaudida, mas ainda assim uma prisão. E entendeu, ser admirado por todos exigia apagar partes de si, mas viver com verdade exigia suportar o fato de que nem todos o entenderiam ou gostariam. Naquela semana fez um novo pacto consigo. Não seria agressivo, mas seria honesto. Não buscaria conflito, mas não o evitaria à custa de si mesmo. Começou com pequenas atitudes, recusou um convite sem explicar demais. Disse não, com serenidade. Externou uma opinião impopular num grupo de amigos. E a cada vez sentia uma estranha mistura de medo e liberdade. Algumas pessoas se afastaram, outras se surpreenderam. Houve quem criticasse, mas também houve quem se aproximou mais. Pessoas que, ao verem sua autenticidade, se sentiram autorizadas a serem verdadeiras também. Foi quando Elias entendeu uma das maiores verdades sobre conexões. A admiração universal é um mito, e a afinidade verdadeira só nasce na vulnerabilidade real. Certa tarde, ao caminhar por uma feira, encontrou um velho professor. Conversaram longamente, e num determinado momento, o professor disse: "Você parece mais inteiro. Está diferente." Elias sorriu, não explicou, apenas recebeu. Naquela noite escreveu com gratidão no caderno: "Hoje compreendi que não preciso caber em todos os corações. Meu valor não depende do reflexo nos olhos dos outros. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes é clareza. Não ser admirado por todos é o preço da integridade, e estou disposto a pagar." Fechou o caderno como quem fecha uma porta antiga. Não com mágoa, mas com maturidade. Sabia que seguiria sendo mal compreendido às vezes. Sabia que algumas pessoas não voltariam, mas agora isso já não era motivo de dor. Era sinal de que estava, enfim, caminhando no próprio ritmo, na própria verdade, na própria luz. Seção 13. Quando ser vulnerável vira sua maior força. Aquilo que você mais esconde pode ser o que mais conecta. Elias sempre pensou que vulnerabilidade era fraqueza, talvez por ter crescido em ambientes onde chorar era motivo de vergonha, onde expressar dúvidas soava como falta de preparo, onde mostrar-se ferido era abrir espaço para ser ainda mais ferido. Então, aprendeu a vestir armaduras, a sorrir quando queria gritar, a concordar quando algo dentro dele implodia, a dizer "tá tudo bem" quando estava à beira do colapso. Carregava tudo por dentro, cada frustração, cada decepção, cada medo. Colecionava silêncios, mesmo quando o coração implorava por voz. Tornou-se o amigo que ouve, o profissional que resolve, o filho que nunca dá trabalho, e assim foi se afastando de si mesmo. Porque para manter aquela imagem forte, precisou enterrar a parte mais sensível que existia em seu peito. Mas a alma, cedo ou tarde, cobra esse abandono. Foi num dia aparentemente comum, diante de um pequeno contratempo, que Elias desmoronou. Uma simples discussão num mercado, um empurrão emocional mínimo, e tudo veio à tona. Chorou no carro, não pelo que havia acontecido naquele instante, mas pelo que vinha acumulando havia anos. Era como se o corpo gritasse: "Chega de fingir." Naquela noite, não escondeu o choro. Lembrou de quantas vezes segurou lágrimas em silêncio e deixou cair cada uma delas como se lavasse não apenas o rosto, mas a alma inteira. Na manhã seguinte, algo estava diferente.
Não havia mais aquela tensão constante nos ombros. Não havia mais o esforço de parecer. Pela primeira vez em muito tempo, apenas era. E isso, por si só, era revolucionário. Decidiu experimentar mais dessa liberdade. Começou a ser sincero quando alguém perguntava como estava. Admitia quando não sabia. Dizia quando sentia medo. E, para sua surpresa, as pessoas não o rejeitavam. Algumas até se aproximavam mais. Outras se emocionavam. Era como se, ao se mostrar real, abrisse uma porta para que os outros também fossem. Um dia, ao dividir uma fragilidade durante uma roda de conversa, uma mulher disse: "Eu achava que você era inatingível. Agora vejo que você é humano. E isso me deu coragem de ser eu também." Elias sorriu. E naquele sorriso havia algo novo. Orgulho de si. Começou então a entender que vulnerabilidade não era fraqueza. Era coragem em estado puro. Era o ato de se expor sem garantia de acolhimento. De se mostrar sem saber se será compreendido. De dizer: "Isso é o que sou", mesmo sabendo que alguns podem rir, virar as costas, julgar. E mesmo assim permanecer inteiro. Descobriu também que é na vulnerabilidade que nascem as conexões mais profundas. Porque quando duas pessoas mostram apenas suas forças, criam muros. Mas quando mostram suas dores, constroem pontes. Não é na perfeição que se encontra a intimidade. É na nudez da alma. Elias passou a escrever mais. Seus textos agora vinham carregados de verdade crua, sem floreios, sem máscaras. E quanto mais escrevia a partir da vulnerabilidade, mais leitores se identificavam. "É como se você tivesse colocado em palavras o que eu nunca consegui dizer", diziam. E ele entendia. Suas feridas curadas podiam ser mapa para outros. Naquela semana, escreveu com a mão trêmula e o coração pleno. "Hoje entendi que minha força não está no que escondo, mas no que tenho coragem de revelar. A casca me protegeu, mas me isolou. Agora escolho ser pele. Escolho sentir. Escolho expor, mesmo sem garantias. Porque se for para ser amado, que seja sendo inteiro. E se for para ser rejeitado, que seja sem trair minha essência." Fechou o caderno e respirou fundo. Sabia que ainda sentiria medo, que nem sempre seria fácil, mas também sabia que nunca mais voltaria para aquele lugar em que fingia estar bem por medo de incomodar. Agora, ele habitava a própria verdade. E isso era uma fortaleza que nenhum escudo jamais poderia oferecer. Seção 14. Quando tudo está silenciosamente dando certo. Nem sempre a paz vem com clarins. Às vezes, ela chega em silêncio e só depois percebemos que era ela. Elias passou tanto tempo esperando os grandes sinais, os momentos grandiosos, as viradas de página espetaculares, que não percebeu as pequenas vitórias se acumulando como gotas que preenchem um lago. Ele estava tão acostumado com a linguagem do esforço, da tensão, da corrida contra o tempo, que desacreditava de tudo o que parecia simples demais. Mas a vida, com sua delicadeza discreta, começou a ensinar que nem tudo que é verdadeiro precisa ser ruidoso. Nem toda transformação vem com estrondo. Algumas vêm como um sussurro. Foi numa manhã cinzenta, dessas que prometem ser só mais um dia comum, que ele percebeu algo estranho. Não sentia pressa. Não estava ansioso. Não havia nenhuma urgência queimando por dentro. A xícara de café fumegava entre suas mãos, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que aquilo bastava. Sentou-se no sofá, observou a luz tênue filtrando pelas cortinas e pensou: está tudo calmo, e eu não estou tentando fugir de nada. Aquilo o surpreendeu, porque por tanto tempo a paz lhe parecia um ponto inalcançável, uma promessa de um futuro que nunca chegava. Mas ali, entre um gole e outro, entre um pensamento e outro, ela estava, sem aviso, sem fanfarra. Começou a olhar para trás. Os últimos meses tinham sido intensos, cheios de renúncias, revelações, mudanças silenciosas. Mas ao invés de lembrar da dor, algo dentro dele começou a destacar outra coisa. O quanto tinha crescido, o quanto estava mais leve, mais verdadeiro, mais sereno. Não era que os problemas tivessem desaparecido. Ainda havia contas a pagar, relações a ajustar, perguntas sem resposta. Mas agora havia uma diferença fundamental. Ele não era mais refém do que faltava. Estava aprendendo a habitar o que já existia. Lembrou-se de uma frase que ouvira num documentário. A verdadeira transformação não grita, ela sussurra. E, pela primeira vez,
entendeu profundamente o que isso queria dizer. Começou a reconhecer que o caminho que trilhava não precisava de aplausos externos para ser válido, que o progresso interno não dependia de validação pública, que mesmo sem grandes marcos visíveis, estava vivendo dias de ouro. Era como se a alma tivesse parado de berrar por atenção e começado a cantar baixinho dentro do peito. Percebeu também que havia dormido melhor, que seus diálogos estavam mais autênticos, que não precisava mais justificar tanto suas escolhas, e que até o silêncio entre uma conversa e outra tinha deixado de ser desconfortável. Foi então que escreveu: nem tudo o que dá certo faz barulho, nem todo avanço precisa de anúncio. Às vezes tudo está florescendo enquanto eu achava que estava parado. Hoje percebi que estou em paz, e a paz, ainda que silenciosa, é o som mais revolucionário que existe. Fechou o caderno com um sorriso de canto de boca. Era como se estivesse abraçando uma versão de si que ele nem sabia que existia. Uma versão que não precisa provar, que não compete, que apenas é. E naquele ser há um poder que nenhuma correria poderia oferecer. O poder de estar inteiro, mesmo quando nada parece acontecer. Elias se levantou, olhou pela janela e viu pessoas apressadas nas calçadas. Sentiu empatia, porque já fora cada uma daquelas pressas, já vivera com o peito em chamas por dentro e o rosto sorrindo por fora. Mas agora, mesmo que por instantes, ele sabia onde encontrar refúgio. Na simplicidade de um momento que não precisa se explicar. Na tranquilidade de não precisar correr para lugar algum. No milagre cotidiano de perceber que, mesmo sem trombetas, tudo está silenciosamente dando certo. Seção 15. A vitória invisível. Que só o coração sabe, nem toda conquista estampa manchetes. Algumas brilham apenas no silêncio da alma. Aos olhos de fora, nada havia mudado. Elias ainda caminhava pelas mesmas ruas, vestia as mesmas roupas, cumprimentava as mesmas pessoas. Seu nome não estava nos jornais. Seu rosto não era reconhecido em público. Nenhum prêmio havia sido entregue, nenhuma grande conquista anunciada. Mas dentro dele tudo havia se transformado. E assim, era como se tivesse vencido uma guerra invisível, daquelas que ninguém vê, mas que consomem por dentro. Uma guerra contra o medo, contra a culpa, contra a necessidade de ser algo mais do que já era. Uma guerra contra as próprias vozes internas que durante anos o fizeram acreditar que não era o suficiente. E agora, ao caminhar em silêncio pelas calçadas molhadas da cidade, Elias sentia um tipo de glória que não se mede em cifras, nem se conta em aplausos. Era a glória serena de quem atravessou a própria noite escura e saiu do outro lado com o coração intacto. Recordava de momentos em que quase desistiu, das madrugadas em que o peito parecia implodir de ansiedade, dos dias em que o vazio era tão denso que nada parecia preencher, e, sobretudo, recordava o quanto fingiu normalidade quando por dentro estava à beira do colapso. Sobreviveu, e isso para ele era uma vitória. Mas não apenas sobreviveu, ele se encontrou. Descobriu camadas que nunca ousou explorar. Abraçou memórias que antes evitava. Curou feridas que acreditava eternas. E o mais belo, fez isso em silêncio, sem alarde, sem precisar provar nada a ninguém. Passou a valorizar o tipo de vitória que só o coração reconhece, como aquele dia em que disse não, sem culpa, ou aquele momento em que conseguiu se perdoar por algo antigo, ou ainda o instante em que olhou para si no espelho e pensou: estou orgulhoso de mim, e pela primeira vez acreditou. Elias aprendeu que nem todas as batalhas ganhas deixam medalhas. Algumas deixam leveza, outras deixam silêncio, e há aquelas que deixam apenas um suspiro profundo ao final do dia. Mas todas têm seu valor, e o valor dessas vitórias internas é o tipo de tesouro que não se pode mostrar, apenas carregar. Uma manhã, ao atravessar a rua, um desconhecido esbarrou nele com pressa. Antigamente isso o irritaria. Geraria uma resposta ríspida, um sentimento de desrespeito. Mas naquele dia, apenas sorriu e seguiu, porque dentro dele nada mais estava desorganizado. E quando dentro está calmo, o que vem de fora não desestrutura. Essa paz não veio de um evento específico. Foi sendo construída tijolo por tijolo, decisão por decisão, renúncia por renúncia, até que, sem perceber, tornou-se o chão sobre o qual agora caminhava. Elias escreveu com a mão firme: hoje celebro a vitória que ninguém viu, a superação que não postei,
o perdão que não contei, a transformação que fiz em segredo. Não preciso ser reconhecido por isso. Basta que meu coração saiba. E ele sabe, ele lembra, ele pulsa com mais liberdade agora. Fechou o caderno com reverência. Não havia necessidade de contar a ninguém o que havia escrito. Era dele, como uma oração íntima, como um altar escondido no fundo do peito. Era ali que ele se encontrava agora, não na aprovação dos outros, mas no amor silencioso por quem havia se tornado. E ao olhar pela janela naquela noite viu estrelas, pequenas luzes dançando num céu escuro, e pensou, talvez sejamos isso, brilhos discretos em meio ao breu cuja existência já é por si só uma vitória, e sorriu.